Existe um homem que caminha diferente. Ele não corre atrás de cada oportunidade que aparece, não se senta onde todos se sentam, não segue o fluxo só porque parece mais fácil. Há algo nele que chamamos de discernimento, mas que na verdade é muito mais profundo do que isso. É uma conexão com algo eterno, uma raiz que desce tão fundo que as tempestades lá de cima não conseguem arrancá-lo. Esse homem não é movido pelo pânico do mercado, pela opinião da maioria ou pelo medo de ficar para trás. Ele está plantado, e quando você está verdadeiramente plantado, o mundo pode tremer ao redor, mas você permanece firme porque sua fonte não depende do que está visível. O primeiro salmo da Bíblia não é uma oração, é uma declaração de princípios. Ele apresenta 2 caminhos e 2 destinos. Não há meio termo, não há zona de conforto entre a árvore frutífera e a palha que o vento leva. E aqui começa a jornada de quem realmente quer prosperar, não apenas acumular, mas florescer de dentro para fora. Porque a verdadeira prosperidade nunca foi sobre quanto você possui, mas sobre o que você se tornou. E para se tornar alguém que prospera em tudo, você precisa entender uma verdade que Napoleon Hill passou décadas estudando nas mentes mais brilhantes do mundo. O sucesso não é acidente, é consequência de princípios aplicados com fé e persistência. Hill descobriu que todas as pessoas que alcançaram realizações extraordinárias tinham algo em comum. Não era sorte, não era apenas trabalho duro, era uma clareza mental tão profunda que transformava pensamento em ação dirigida. Elas sabiam para onde estavam indo porque tinham uma bússola interior que não se deixava confundir pelo barulho externo. E quando você lê o Salmo 1 com atenção, percebe que ele está descrevendo exatamente isso. Um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele filtrou as vozes, escolheu suas influências e decidiu que sua mente seria governada por algo maior do que a opinião pública. Viver assim não é fácil, porque o mundo inteiro está programado para te distrair. Redes sociais, notícias sensacionalistas, conversas vazias que drenam sua energia sem adicionar nada de valor. Mas quem entende o código do Salmo 1 sabe que prosperidade começa com separação. Não isolamento arrogante, mas discernimento consciente. Você não pode plantar rosas num campo cheio de ervas daninhas e esperar que elas cresçam sozinhas. Primeiro você limpa o terreno, depois planta a semente certa, depois rega com consistência, e só então o fruto pode aparecer no tempo apropriado. Mas a maioria das pessoas pula todas essas etapas e quer colher sem nunca ter plantado corretamente. Respire fundo agora e pense comigo. Quais vozes estão ocupando sua mente neste exato momento? Quais conselhos você tem seguido que não vieram de uma fonte alinhada com a verdade? Quais ambientes você frequenta que, no fundo, você sabe que estão te puxando para baixo, em vez de te elevar? Porque o Salmo 1 não começa falando do que você deve fazer, ele começa falando do que você deve evitar. E isso já é metade da vitória. Quando você para de consumir o veneno, seu corpo começa a se curar sozinho. Quando você para de seguir conselhos errados, sua mente começa a encontrar o caminho certo naturalmente. E quando você se afasta da roda dos escarnecedores, aqueles que zombam de tudo que é sagrado e sério, você abre espaço para que algo novo germine dentro de você. Napoleon Hill ensinou que a mente é como um jardim. Ela vai produzir exatamente aquilo que você plantar nela. Se você planta dúvida, colhe insegurança. Se planta medo, colhe paralisia. Se planta inveja, colhe amargura. Mas se você planta fé, sabedoria e princípios eternos, então você começa a colher frutos que sustentam não apenas você, mas todos ao seu redor. E aqui está o segredo que poucos percebem. O homem descrito no Salmo 1 não está apenas evitando o mal, ele está ativamente buscando o bem. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Prazer, não obrigação. Prazer, não sacrifício forçado. Ele encontrou algo tão profundo, tão verdadeiro, que deseja voltar sempre àquela fonte porque sabe que ali está a vida. Antes de continuar, quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários esta frase exata. Eu escolho plantar minha vida em solo fértil.
Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de intenção espiritual. Quando você escreve isso publicamente, está firmando um compromisso não só comigo, mas com você mesmo e com Deus. E se esta mensagem está tocando algo profundo dentro de você, deixe seu like agora e inscreva-se neste canal, porque aqui você vai encontrar o alimento que sua alma precisa para crescer forte, firme e frutífera. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai continuar regando essa semente que está sendo plantada em você hoje. Meditar na lei do Senhor não significa apenas ler versículos de vez em quando. Significa permitir que a verdade penetre tão fundo que transforma a maneira como você pensa, decide e age. É como molhar uma esponja seca em água pura. No começo, ela resiste, mas quando a água entra, ela se expande, ganha peso, ganha substância. Você se torna cheio daquilo que absorve, e se você absorve sabedoria divina, você começa a pensar como alguém que foi criado para dominar, não para ser dominado, para governar sobre as circunstâncias, não para ser arrastado por elas, para produzir frutos mesmo quando o clima não está favorável, porque sua raiz está conectada a um rio que nunca seca. Vamos mais fundo agora. O Salmo diz que esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Plantada, não jogada. Não nasceu ali por acaso. Foi posicionada estrategicamente onde há suprimento constante. E aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva sobre prosperidade. Você não pode prosperar permanecendo onde não há nutrição. Se você está num ambiente tóxico, num relacionamento que suga sua paz, num trabalho que mata seus sonhos, você pode orar quanto quiser, mas enquanto não mudar de solo, vai ser muito difícil florescer. A árvore não escolhe o rio, mas você pode escolher onde plantar sua vida, e essa escolha determina muito. Napoleon Hill estudou pessoas extraordinárias e descobriu que todos eles tinham um denominador comum. Eles sabiam onde buscar conhecimento e com quem se associar. Eles não perdiam tempo com pessoas que apenas criticavam, que apenas duvidavam, que apenas arrastavam para baixo. Eles criaram círculos de influência onde a fé, a criatividade e a ação eram celebradas. E isso não é elitismo, é sabedoria, porque você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se essas pessoas são árvores frutíferas, você vai aprender a produzir frutos. Se são palha seca, você pode secar junto. A árvore do Salmo 1 dá fruto no tempo certo. No tempo certo. Não no tempo que você quer. Não no tempo da ansiedade, mas no tempo apropriado segundo a sabedoria de Deus. E essa é uma das lições mais difíceis para quem vive na era da velocidade. Todo mundo quer resultado instantâneo, sucesso da noite para o dia, milagre sem processo. Mas a natureza não funciona assim, e o reino espiritual também não. Existe um tempo de semear, um tempo de regar, um tempo de esperar e um tempo de colher. E quem tenta forçar a colheita antes da hora pode acabar arrancando a própria raiz por impaciência. Quantos projetos foram abandonados a poucos passos de uma possível vitória porque a pessoa não aguentou esperar mais um pouco? Quantos sonhos morreram porque a fé não resistiu ao silêncio de Deus? Mas quem está plantado junto ao rio não se desespera com a demora, porque sabe que a raiz está sendo alimentada mesmo quando nada ainda aparece na superfície. E quando chega a estação certa, o fruto pode vir abundante, maduro, doce, e pode vir não apenas para você, mas para todos que se abrigam à sua sombra, porque a prosperidade verdadeira nunca é egoísta, ela pode transbordar. O homem próspero, no sentido bíblico, não é aquele que acumula para si, é aquele que produz tanto que pode distribuir sem empobrecer. Sua folha não cai, diz o Salmo. Mesmo nas estações secas, ele mantém a vitalidade. Mesmo quando outros estão desistindo, ele continua firme, porque sua força não vem do ambiente externo, vem da conexão profunda com a fonte. Pense em José do Egito. Ele teve sonhos de grandeza quando era jovem, mas antes de ver esses sonhos se cumprirem, passou por poço, escravidão, prisão injusta, anos de esquecimento. Poderia ter desistido 1000 vezes, poderia ter se amargado, poderia ter perdido a fé, mas ele continuou sendo íntegro mesmo quando ninguém estava olhando.
continuou servindo bem mesmo quando não recebia reconhecimento. E quando chegou o tempo de Deus, ele foi elevado de prisioneiro a governador do Egito em questão de horas. Tudo que ele havia semeado em caráter, sabedoria e fidelidade foi multiplicado de forma sobrenatural. E ele não apenas prosperou, ele salvou nações inteiras da fome. Esse é um exemplo bíblico real de alguém que permaneceu plantado mesmo quando tudo ao redor parecia seco. Feche os olhos por um momento e visualize sua vida daqui a 1 ano se você aplicar esses princípios com fidelidade. Imagine acordar com paz, tomar decisões com clareza, ver portas se abrindo que você nem sabia que existiam. Imagine relacionamentos saudáveis, finanças organizadas, propósito definido. Isso não é garantia automática, mas é o caminho que a sabedoria aponta. Agora pergunte a si mesmo com honestidade brutal: o que em mim ainda é palha? O que em mim ainda está sendo levado pelo vento das opiniões, das modas, das pressões? Onde eu preciso criar raiz de verdade? Respire fundo e declare em voz firme, mesmo que ninguém esteja ouvindo: eu decido hoje me plantar junto ao rio da verdade. Eu renuncio à palha e escolho ser árvore. Eu confio no tempo de Deus e vou buscar dar frutos que permanecem. Sinta o peso dessa declaração. Não é magia, é posicionamento espiritual. Você está dizendo ao universo, a Deus e a si mesmo que acabou a época de viver à deriva. A partir de agora você está enraizado. E quando você está enraizado, nada pode te arrancar facilmente, porque sua segurança não depende mais apenas do que está ao redor. Depende do que está dentro e acima de você. Agora, vamos falar de algo que incomoda muita gente, mas que precisa ser dito. O Salmo 1 é claro quando diz que o ímpio não prevalecerá. Não é sobre julgamento cruel, é sobre consequência natural. Quem vive sem fundamento, sem princípios, sem raiz, vai encontrar dificuldades mais cedo ou mais tarde. Pode até parecer que está prosperando por um tempo, mas é prosperidade de fachada, frágil, insustentável. E quando a tempestade chega, e ela sempre chega, tudo pode desmoronar, porque não havia alicerce. Napoleon Hill alertou sobre isso repetidamente. Ele viu pessoas que subiram pisando nos outros e caíram sozinhas sem ninguém para ajudar. Viu sucessos meteóricos que viraram fracassos estrondosos porque foram construídos sobre areia. A palha pode voar alto quando o vento está forte, mas no final sempre cai no chão e apodrece. Já a árvore pode não chamar atenção no começo, pode crescer devagar, mas quando está madura, nada a derruba facilmente. Furacões passam, secas vêm, tempestades rugem, mas ela continua ali, firme, produzindo. E isso é o que pode acontecer com quem constrói a vida sobre a rocha da palavra de Deus. Pode demorar mais, pode ser menos vistoso, pode não viralizar nas redes sociais, mas tem mais chances de durar, de sustentar gerações, de deixar legado. E no final das contas, o que realmente importa não é quão rápido você subiu, mas se você conseguiu permanecer. Há uma lei espiritual invisível operando o tempo todo. Tudo que você planta, você colhe, não na mesma hora, mas na estação apropriada. E não apenas o que você planta em ações, mas o que você planta em pensamentos, palavras e intenções. Napoleon Hill chamava isso de lei da atração, mas a Bíblia já falava disso há milênios. O que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia preguiça, pode colher pobreza. Se semeia desonestidade, pode colher desconfiança. Se semeia egoísmo, pode colher solidão. Mas se você semeia fé, trabalho diligente, generosidade e sabedoria, então você tem mais chances de uma colheita abundante. E aqui está o ponto crucial. Você não pode semear hoje e querer colher amanhã. Existe um intervalo entre o plantio e a colheita que serve para testar sua fé, sua paciência, sua consistência. É nesse intervalo que a maioria desiste. Plantam, esperam uma semana, não veem nada e abandonam o campo. Mas quem entende o princípio continua regando, continua cuidando, continua confiando. E quando a colheita vem, pode ser tão abundante que compensa toda a espera. Porque Deus não é devedor de ninguém. Ele sempre pode devolver multiplicado, mas no tempo dele, não no seu.
Esse é o tipo de prosperidade que o Salmo 1 aponta. Não é só para você enriquecer e viver confortável. É para você se tornar instrumento de bênção em escala, se assim Deus permitir. Tudo quanto Ele fizer prosperará. Não algumas coisas, tudo. Porque quando você está alinhado com o propósito de Deus, cada área da sua vida pode começar a florescer. Seu trabalho pode prosperar, sua família pode prosperar, sua saúde pode prosperar, seus relacionamentos podem prosperar. E não por sorte, mas por alinhamento. Você está operando na frequência certa, com os princípios certos, no tempo certo. Agora eu quero que você pare tudo e faça um exercício comigo. Pegue um papel e escreva 3 áreas da sua vida que ainda não estão prosperando. Seja honesto, sem julgamento. Pode ser finanças, relacionamentos, saúde emocional, qualquer coisa. Agora, ao lado de cada área, escreva qual princípio do Salmo 1 você tem ignorado naquela área. Talvez você esteja seguindo o conselho errado, talvez não esteja meditando na verdade, talvez esteja plantado no solo errado. Identifique o problema raiz. E então, debaixo de cada problema, escreva uma ação concreta que você vai tomar esta semana para começar a alinhar aquela área com os princípios da palavra. Pode ser mudar de ambiente, buscar mentoria sábia, começar a orar especificamente sobre aquilo, qualquer ação que represente movimento na direção certa. Esse exercício simples pode ser um ponto de virada importante, porque prosperidade nunca é acidente. É sempre resultado de decisões intencionais repetidas com consistência ao longo do tempo. E você tem tudo o que precisa para começar agora mesmo. Não precisa esperar segunda-feira. Não precisa esperar condições perfeitas. Não precisa esperar até sentir vontade. Você decide e age. E os sentimentos podem vir depois. Napoleon Hill ensinou que a ação cria motivação, não o contrário. Então, pare de esperar estar pronto e comece de onde está com o que tem. Porque Deus não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando você ser obediente. E quando você obedece aos princípios, mesmo sem entender completamente, mesmo sem ver resultado imediato, você ativa uma lei espiritual que pode trabalhar a seu favor 24 horas por dia. É como plantar uma semente. Você não fica desenterrando para ver se está crescendo, você simplesmente confia que debaixo da terra algo está acontecendo. E um dia você acorda e há um broto, depois um caule, depois folhas, depois flores, depois frutos. E cada etapa veio no tempo certo, sem forçar, sem desespero, apenas pelo poder da semente combinado com solo fértil, água constante e luz do sol. Você é essa semente. A palavra de Deus é o solo. Sua meditação constante é a água. E a presença do Espírito Santo é a luz. Quando todos esses elementos se combinam, o resultado pode ser extraordinário. Você pode prosperar. Não é garantia automática de riqueza material, mas é o caminho que a sabedoria aponta. Tudo quanto fizer pode prosperar. Essa é a direção que Deus aponta sobre sua vida quando você decide viver pelos princípios do Salmo 1. E essa palavra não volta vazia. Ela busca cumprir aquilo para o qual foi enviada. Então respire fundo agora e receba isso no seu espírito. Você não está lutando sozinho tentando forçar prosperidade que não quer vir. Você está se alinhando com um sistema divino que já está programado para te fazer florescer, se você cooperar. Sua única responsabilidade é permanecer plantado, continuar bebendo da fonte e confiar no processo. O fruto pode vir. A folha não precisa cair. E você pode testemunhar com seus próprios olhos que servir a Deus e viver segundo seus princípios não é sacrifício, é sabedoria. É o caminho mais inteligente, mais próspero e mais satisfatório que qualquer ser humano pode escolher. Chegamos ao ponto onde teoria precisa virar prática. Você já sabe o que fazer. Agora precisa decidir se vai fazer. E essa decisão não pode ser emocional, baseada em como você está se sentindo agora. Precisa ser uma decisão de vontade firme, inabalável, que permanece mesmo quando a emoção passar. Porque haverá dias em que você não vai sentir vontade de meditar, de orar, de permanecer nos princípios. Nesses dias é que sua decisão anterior vai te sustentar. Você não age porque sente,
Você age porque decidiu. E com o tempo, isso vira caráter. E caráter influencia destino. Napoleon Hill passou a vida inteira estudando o que separa vencedores de perdedores. E sabe qual foi a conclusão dele? Não é talento, não é educação formal, não é conexões. É persistência aplicada a princípios corretos. Qualquer pessoa pode começar bem, cheia de entusiasmo e motivação. Mas poucos continuam quando fica difícil, quando ninguém está aplaudindo, quando os resultados demoram a aparecer. E é justamente aí que acontece a separação entre palha e árvore. A palha desiste no primeiro vento forte. A árvore se aprofunda ainda mais e sai da tempestade mais forte do que entrou. Você quer ser árvore? Então pare de viver de emoções e comece a viver de princípios. Pare de buscar fórmulas mágicas e comece a aplicar os fundamentos eternos. Pare de correr atrás de atalhos e aceite que o caminho da prosperidade verdadeira passa pela raiz, pelo processo, pela espera fiel. Não é o caminho mais rápido, mas é o único que te leva ao destino certo. Porque o que adianta chegar rápido no lugar errado? O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder sua alma no processo? O que adianta ter muito e ser vazio por dentro? A prosperidade do Salmo 1 é integral. Não é só dinheiro no banco, é paz no coração. Não é só sucesso profissional, é família abençoada. Não é só realizações externas, é plenitude interna. É acordar todos os dias sabendo que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. E essa certeza não tem preço. Você pode até não ter tudo o que quer ainda, mas tem a paz de saber que está construindo sobre fundamento sólido. E tudo que é construído sobre fundamento sólido pode demorar mais, mas quando fica pronto, tem mais chances de permanecer. Tem gente que constrói castelos de areia, bonitos, impressionantes, mas a primeira onda leva embora. E tem gente que constrói casa sobre a rocha. Demora mais, dá mais trabalho. Ninguém aplaude durante a construção. Mas quando a tempestade vem, e ela sempre vem, só uma casa fica de pé. E quando todo mundo está reconstruindo do zero, quem construiu certo está apenas limpando a poeira e seguindo em frente. Essa é a diferença entre sabedoria e esperteza. Esperteza busca o atalho rápido. Sabedoria constrói devagar e bem. E aqui está a parte que muitos não querem ouvir. Você não pode ter prosperidade duradoura vivendo em desobediência aos princípios de Deus. Pode até ter sucesso temporário, pode até acumular riqueza, mas sem fundamento espiritual correto, tudo isso pode virar peso, não bênção. Pode virar preocupação, não paz. Pode virar medo de perder, não alegria de ter. Porque quando você conquista fora do tempo e da forma de Deus, você conquista sem proteção. E o que não tem proteção divina está vulnerável a todo tipo de ataque espiritual. Mas quando você prospera do jeito certo, pelo caminho certo, plantado junto ao rio certo, sua prosperidade pode vir com cobertura, pode vir com paz, pode vir com proteção sobrenatural e pode vir com propósito, porque Deus não te abençoa apenas para você curtir, Ele te abençoa para você ser bênção. Quanto mais você tem, mais você pode distribuir. Quanto mais você cresce, mais sombra você faz para outros descansarem. Quanto mais fruto você produz, mais pessoas você alimenta. E esse é o ciclo da verdadeira prosperidade. Não acumular e estagnar, mas multiplicar e transbordar. Agora pare tudo e responda com honestidade. Você está pronto para esse nível de compromisso? Está pronto para plantar sua vida no lugar certo, mesmo que isso signifique mudar tudo que você conhece? Está pronto para meditar na palavra dia e noite, mesmo quando parece que nada está mudando? Está pronto para esperar o tempo de Deus, mesmo que seu tempo já tenha passado? Porque essa jornada não é para quem quer experimentar, é para quem decidiu viver. Não é para curiosos, é para comprometidos. Não é para quem quer tentar, é para quem já decidiu que não há plano B. Se você chegou até aqui e seu coração está queimando, se algo dentro de você está dizendo que essa é a palavra que você precisava ouvir, então não deixe esse momento passar. Escreva agora nos comentários: eu sou árvore plantada e vou buscar prosperar em tudo. Declare isso publicamente
Porque quando você declara, você ativa uma força espiritual que pode começar a trabalhar a seu favor. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem tanto quanto você precisou. Pode ser um amigo que está desistindo, um familiar que está perdido, alguém que está prestes a tomar uma decisão errada. Seja o instrumento que Deus usa para mudar uma vida hoje. Se inscreva neste canal e ative o sino, porque aqui você vai receber semanalmente o alimento espiritual que sua alma precisa para continuar crescendo forte. Não é conteúdo para entretenimento, é palavra para transformação. E se você quer realmente mergulhar fundo, volte e assista esse vídeo de novo, dessa vez com um caderno do lado, anotando tudo que o Espírito Santo falar com você. Porque tem camadas nessa mensagem que você só vai captar na segunda, terceira, quarta vez que ouvir. E cada camada vai te levar mais fundo na raiz. Antes de terminar, quero orar por você. Feche os olhos onde você estiver e receba essa bênção. Pai eterno, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Senhor, Tu conheces o deserto que alguns estão atravessando. Tu vês a luta que outros estão enfrentando. Tu sabes dos sonhos que parecem mortos e das esperanças que estão fracas. Eu peço agora, em nome de Jesus, que Tu plantes essas vidas junto ao rio da Tua palavra. Que Tu remova toda influência tóxica, todo conselho errado, toda voz que não vem de Ti. Que Tu deis a eles fome pela Tua presença e sede pela Tua verdade. E que no tempo certo, no Teu tempo perfeito, eles possam ver o fruto maduro, abundante, doce. Que tudo quanto fizerem possa prosperar porque estão alinhados contigo. Eu decreto raiz profunda, folha viçosa e fruto permanente, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora vá e viva isso. Não apenas saiba, viva. Porque conhecimento que não vira ação é apenas informação estéril. Mas quando você pega esses princípios e aplica com fé, com persistência, com obediência, sua vida inteira pode mudar. E daqui a 1 ano, quando você olhar para trás, pode agradecer a Deus por este dia. Pode lembrar que foi aqui que tudo começou a mudar. Foi aqui que você decidiu parar de ser palha e se tornar árvore. Foi aqui que você plantou sua vida no lugar certo. E foi aqui que a prosperidade verdadeira, profunda e permanente pode ter começado a brotar em você. Permaneça firme, permaneça plantado, permaneça fiel. O fruto pode estar a caminho. Até o próximo vídeo.